Pronto. Bom, vamos lá então, pessoal. Se alguém não estiver ouvindo aí ou algo do tipo, me avisa pelo chat, eu vou tentando olhar, tá? Ou qualquer coisa, liga o microfone aí, solta uma, um aceno aí que eu tento ajudar. Coloquei o Elias e a Bia que estava esperando agora. E vamos lá. Então, pessoal, eu vou tentar ir com esse conteúdo na medida do possível, né? Vamos devagarzinho, não vou inventar moda, né? Porque acho que está todo mundo se adaptando a essa situação, inclusive nós professores, e acho que a gente tem que ir com calma para que as coisas deem certo, né? Então vamos lá, eu vou passar agora para vocês esse conteúdo de cimento, Portland, e para semana que vem a gente muda para agregados daí. Basicamente, pessoal, acho que vocês já conhecem, o cimento com certeza é o aglomerante mais importante para a sociedade moderna, né? Sem dúvida o mais. Deixa eu aprovar a Jane aqui rapidinho. Tá. Sem dúvidas o mais utilizado. Nós já falamos aí sobre as argamassas e concretos, o quanto elas são utilizadas hoje em dia. E o cimento Portland é o aglomerante essencial nessa mistura, né? Concreto por si só é uma mistura de agregado miúdo, graúdo e, além disso, água e cimento, né? E a argamassa, a mistura do agregado miúdo, a água e o cimento, né? E possivelmente algum outro aglomerante como o cal que nós conversamos na última aula. E ainda possivelmente alguns aditivos, tanto no concreto quanto na argamassa. Mas o cimento Portland, por si só, é o aglomerante mais importante, né? Ele é o que é mais utilizado e as suas propriedades químicas aí permitem um material, um produto final muito interessante que é extremamente utilizado hoje. Então, vamos lá. A NBR 5732, pessoal, é a norma que estabelece requisitos mínimos, né, e procedimentos para o cimento Portland comum. O cimento Portland comum é aquele onde não há adições, vamos dizer assim, na sua produção industrial, né? Porque alguns cimento Portlands, são chamados de cimento Portlands compostos, né? São os que eu vou mostrar daqui a pouco. Esses aí eles têm algumas adições para melhorar algumas propriedades, né? Para melhorar o desempenho final do produto, enfim, que podem ser, por exemplo, a pozolana, a escória de alto forno, fillers, são os três principais. O cimento Portland comum não tem essas adições, né? A definição que a norma dá para esse composto é cimento hidráulico produzido pela moagem de clínkers constituídos essencialmente por silicatos de cálcio hidráulicos e uma pequena quantidade de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Vamos dizer, a constituição importantíssima do cimento, aquilo que é mais importante, deixa eu aprovar alguém que entrou aqui rapidinho. Aquilo que é mais importante para os cimentos é os silicatos de cálcio hidráulicos. Né? Esses silicatos de cálcio hidráulicos, a partir da hidratação desses aí, a gente vai constituir produtos, né, químicos que vão ser fundamentais para resistência, para durabilidade e para característica do material que vai ser formado. Argamassa, concreto, pasta, enfim, se for trabalhar. O cimento Portland composto é aquele que, na verdade, durante a produção, né, depois do clinker já formado, são adicionados alguns materiais que podem melhorar algumas propriedades e tal. Esse cimento Portland composto, ele geralmente são três adições possíveis: a pozolana, a escória de alto forno granulada e os materiais carbonáticos que são os fillers, tá? Então, essa é uma opção aí muito interessante porque melhora algumas propriedades, melhora também a resistência a sulfatos, né? A atuação de sulfatos que fazem o concreto perder a durabilidade e assim por diante. Então, a NBR 11578 de 91 também é a norma que define aí requisitos para o cimento Portland composto. Eita, nós. Devagar, né? Vamos lá.
Um histórico muito rápido aí, pessoal, pra gente não perder muito tempo, né? 756, John Smithson fez o primeiro farol com calcinação de calcário e argila, né? Então ele aqueceu lá, juntou calcário e argila, que são basicamente as composições básicas do concreto, né? Do cimento, perdão. E calcinou, aumentou a temperatura e chegou num cimento basicamente aí, que foi um clinker, né? Deve depois ter moído e feito um farol lá na Inglaterra. E foi o primeiro cimento produzido, vamos dizer assim, artificialmente, né, pela mão do homem, né? 818, químico francês Viquet criou um cimento artificial, né? Foi ele que de fato publicou um estudo já dizendo que ele tinha definido um cimento artificial e tudo mais. Também em 1818, Aspidin recebeu a patente aí desse cimento. Então, foi ele que conseguiu a patente aí de fato do material desse cimento Portland por fim, tá? Minha imagem está caindo, mas o importante é a apresentação. Vai lá. Simplificadamente aí, pessoal, o cimento Portland vai ser formado por uma mistura entre calcário, fílito, quartzito e magnetita, que basicamente isso aqui é obtido por diferentes argilas, né? Então isso aí vai influenciar, tá? Anidrido sulfúrico é adicionado após a mistura para retardar o tempo de pega. Então o anidrido sulfúrico aqui, pessoal, ele na verdade ele é adicionado depois da calcinação para retardar o tempo de pega. Esse anidrido sulfúrico é uma composição básica do gesso, né? Então isso aqui vem do gesso depois da calcinação para retardar o tempo de pega, que é aquela função que eu comentei com vocês no slide anterior. Existem impurezas que são importantes, né, no cimento, são importantes principalmente para a definição da qualidade do cimento, tá? Então você pode ter ali o óxido de o óxido de sódio, né, óxido de potássio, enfim, que são impurezas que não colaboram para a resistência, não colaboram para nenhuma, vamos dizer assim, das propriedades interessantes, durabilidade, nem nada disso aí, do resistência do concreto ou da argamassa que vai ser produzida com esse cimento. Então esses materiais, essas impurezas são também limitadas, né? As normas de requisitos limitam os teores máximos dessas impurezas aí, tá? Ocorrem em pequenas proporções que não ultrapassam 1%, e em algumas situações muito excepcionais chegam a 2%, mas na maioria das vezes a gente utiliza aí limite máximo de 1% para essas impurezas aí. Lembre-se então, constituintes fundamentais: cal, sílica, alumina, óxido de ferro. Magnésio em pequenas proporções, no Brasil não pode ultrapassar 6,4%. E o anidrido sulfúrico é adicionado depois da calcinação, ou seja, depois que eleva a temperatura, para que se retarde o tempo de pega da mistura. Então, o que nós estamos falando? Da produção do cimento ainda, né? Da produção do cimento, que é aquele material aglomerante que nós compramos aí nas lojas de materiais de construção. Aqui tem dois esquemas interessantes aí, só para vocês acompanharem, basicamente, né, dois fluxogramas, dá para dizer assim, da produção do cimento. Então, calcário e argila são juntadas, formam uma farinha crua. Essa farinha crua passa por um silo, fica ali num silo armazenada até o momento que ela for para calcinação. E aí ela vai para calcinação, né? Então ela vai para o forno, passa pela torre de ciclone, que mistura também, aquece e mistura. E o forno rotativo também aquecendo e misturando. A partir da calcinação, as temperaturas vão chegar a aproximadamente 1400 graus Celsius aí. A gente chega no clinker, que é aquele material granular, que vai ter grânulos de 5 a 25 milímetros aproximadamente, e aí ele vai ser resfriado, tá? Depois ele resfriado, a gente vai juntar a gipsita, que é o gesso que eu comentei com vocês, e aí a partir da gipsita com o clinker moídos, a gente já tem o cimento Portland, tá? Passou a gipsita e o clinker moídos, nós temos o cimento Portland. O cimento Portland comum, que é o CP1, basicamente vai ter clinker, gipsita. Esse é o CP1.
Já já vou falar. No final da aula tem sobre CP1, CP2, CP3, CP4, CP5. O CP1 em si, ele tem uma mistura só de clinker e gipsita. Passa pelo moinho de bolas, forma o cimento Portland, ensacado e vendido. Muito raramente é utilizado esse cimento Portland comum, porque ele é um material de qualidade menor, vamos dizer assim. Nós podemos melhorar esse material adicionando outros materiais, né? Que aí a gente tem o CP2, que é o cimento composto que eu comentei com vocês. Então, o cimento CP2, ele pode ter qualquer uma dessas três aqui, ó. Pode incorporar a escória de alto forno, a pozolana ou o calcário, que vai ser o filler, tá? Esse calcário moído aqui é o filler. Então, a gente pode ter o CP2E, que é o CP2 com escória, a gente pode ter o CP2E, que é o CP2 com pozolana, e pode ter o CP2F, que é o CP2 com filler. Tá? Então, a gente tem a mistura da clinker, gipsita e escória, forma o CP2E. Clinker, gipsita, pozolana, forma o CP2Z. Clinker, gipsita, calcário, forma o CP2F. Tá? E o CP3, ele já é a mesma coisa, vamos dizer assim, ele é parecido com o CP2E, ele é parecido com o cimento Portland, com adição de escória de alto forno, só que a escória no CP3, perdão, ela é mais, a composição, o teor de escória é maior. Então você aumenta o teor de escória, ele se forma um CP3, que na verdade é um cimento Portland com escória de alto forno. Tá? O CP4 é o cimento Portland com pozolana, o teor de pozolana é maior. No final da aula eu vou falar mais sobre esses cimentos compostos aí e os seus teores ali de escória, aluminatos, silicatos e assim por diante. Então, passou aqui pelo clinker pronto, a gente vai lá, mistura com o gesso, moe, tem o cimento Portland. Se eu misturar só gesso e clinker, cimento Portland comum, CP1. Se eu adicionar algum desses três aqui, eu já tenho o CP2. E se eu aumentar a adição de algum desses três aí, eu começo a ter o CP3 ou o CP4, ok? Deixa eu ajudar aqui, acho que é a Jane de novo, né? Eu coloquei a Jane aí. Vamos lá, continuando então. Aqui mais um fluxograma, depois vocês olhem com calma para esse fluxograma. Mas é só para mostrar para vocês como é que é essa produção. Calcário, argila, extração deles, passam aí por uma moagem básica, são armazenados em silos, né? Mistura, depois armazenados em silos. No 5 aí passa novamente por uma moagem já misturado na calcário e argila, homogeneiza em outro silo. Aí no 7 já é o forno, passa pelo forno rotativo, depois forno ciclone. 8 novamente a armazenagem do clinker já novamente. Aí vai para o 9, que é a mistura do gesso, da escória, da pozolana, do calcário, que é o filler. Moe novamente, armazena novamente, ensaca, e nós temos o cimento. Então é só um fluxograma básico para que vocês entendam o processo produtivo desse material. Vamos lá, agora sim. A gente tem que falar, vocês entenderam um panorama geral, vamos dizer assim, como é essa produção. Mas a gente precisa falar também o que ocorre, principalmente na calcinação, que é, vamos dizer assim, a fase mais importante para produzir o cimento. Então, na calcinação, que é a elevação da temperatura a aproximadamente 1400 graus Celsius, nós chegamos aí ocorrem algumas reações químicas. Essas reações químicas ocorrem principalmente em estado sólido. O Jen, acho que você está com bastante dificuldade para se manter na sala. Não sei se a Bia conseguiu, a Bia disse que estava também com dificuldade, espero que estejam conseguindo aí. Então essas reações químicas, elas ocorrem principalmente em estado sólido. A calcinação no cimento, pessoal, a temperatura é aumentada consideravelmente, mas ela não chega a uma temperatura suficiente para a fusão desses materiais. Então não chega a derreter, né? Ele se mantém em estado sólido. E essas reações, elas ocorrem de fato em estado sólido, ok? E o que nós temos de reações aí? As principais são essas 4 que estão demonstradas aqui em cinza.
A primeira é o silicato tricálcico, que é chamado também de halita. Então, 3CaO mais a sílica forma para nós o que nós chamamos de C3S, que é silicato tricálcico. Parecido com isso, a gente tem o silicato bicálcico, que é aquele onde a gente tem duas partículas aqui de cálcio. Essa é a belita, né? Então é uma outra composição importante do cimento. Lembrem-se que nós também temos a alumina lá no começo, né? Das argilas a gente também tem algumas, uma composição, né? Uma constituição ali de aluminas. E a reação dessas aluminas com a cal forma para nós o aluminato tricálcico, que é o C3A. E além disso, tem o ferro aluminato tricálcico, tetracálcico, perdão, que é o C4AF. Então esses quatro são os principais componentes do cimento Portland depois de calcinado, né? Do clinker do cimento Portland. Cada um tem uma função importante, pessoal. Silicato tricálcico e silicato bicálcico são fundamentais para a resistência do concreto nas idades avançadas. Eles ajudam, na verdade, em todas as idades a ter resistência, mas é principalmente nas idades avançadas. O aluminato tricálcico tem uma função importantíssima na resistência nas primeiras idades, né? O aluminato tricálcico, quando misturado principalmente com o gesso, ele forma tem um produto que a gente chama de etringita. Essa etringita, né, são cristais, né, são estruturas cristalinas em formato tipo de agulha, mas são cristalinas, que tem uma função importantíssima para a resistência nas primeiras idades, tá? Então, o aluminato tricálcico é aquele que permite a formação da etringita, que vai dar resistência nas primeiras idades. O silicato bicálcico e tricálcico, como eu disse, eles ajudam na resistência em todas as idades, mas nas primeiras idades quem é fundamental é o aluminato tricálcico. Já o ferro aluminato tetracálcico, ele tem uma função quase que para garantir resistência nas idades bem posteriores. Aí. 1 ano, 2 anos e assim por diante. Tá? Mais que 10 meses, com certeza. Então, esses quatro são importantes, a gente tem que conhecer os quatro. Tá? Só comentando aqui que na química do cimento, né, a gente geralmente abrevia. Tá? Então, por exemplo, o óxido de cálcio. Última tentativa, gente. Deixa eu tentar aí novamente. Pronto. Vamos lá. Gente, tenta aí. Se não conseguir, eu tô tentando gravar. Não sei se vai ficar legal, se vai ficar bom. Se não ficar bom, se ficar razoável, eu depois mando para vocês aí. Então, pessoal, o silicato tetracálcico aí, voltando ali, na química do cimento, o óxido de cálcio, por exemplo, a gente chama só de C. Então, por isso que é C3A, C3S. Então, nós sabemos que são 3 CaO, né? Então, não consegue, é o óxido de cálcio. O dióxido de silício, que é a sílica, a gente chama só de S, né? O trióxido de alumínio é usado como A, então uma abreviação. Então, por exemplo, quando você fala aqui C3S, que é o silicato tricálcico, você tem que saber que são 3 óxidos de cálcio e 1 dióxido de silício. Então é só uma abreviação, tá bom? Isso é na química do cimento, aí geralmente se utiliza essas abreviações para facilitar a interpretação, tá? Olha lá, ó, isso aqui é interessante, ó. O quanto nós temos ali de silicato tricálcico, silicato bicálcico, né? Nos cimentos. Quem define isso são as normas de requisitos. Então, as normas de requisitos são utilizadas ali para definir os teores máximos e mínimos de cada um dessas composições aí no produto do cimento, tá? Mas como regra básica, por exemplo, a halita, que é o silicato tricálcico, compõe entre 18% e 66% do cimento. A belita, 11% e 53%. O aluminato tricálcico, 5% a 20%. E o ferro aluminato tetracálcico, 4% a 14%. Mas depois a gente vai ver as normas definem isso aí com vamos assim, com maior propriedade. Aqui é só uma demonstração para vocês das reações que vão acontecendo conforme a calcinação ocorre, tá? Então, conforme eu vou aumentando a temperatura aqui na horizontal,
ele vai te mostrando como é que as reações vão acontecendo, né? Então aqui, ó, calcário, né? As argilas aqui que estão aqui, que tem o quartzo, minerais de argila. Então, nas temperaturas iniciais é uma farinha formada por essa composição entre calcário e argila, né? O calcário está aqui em cima e aqui é uma mistura das argilas. E a argila, como a gente sabe, tem quartzo. Conforme essa temperatura vai aumentando, vão acontecendo reações, né? Libera dióxido de carbono, que é um grande problema na produção de cimento. E libera bastante dióxido de carbono. Observem aqui, ó, o quanto reduz, vamos dizer assim, na massa do material pela liberação de dióxido de carbono, tá? Que a gente sabe que é um grande problema aí ambiental. Então, o que ocorre aqui é entre 600 e 900 graus Celsius ocorre essa liberação de dióxido de carbono. Então, observem, para a produção do cimento não tem como não liberar o dióxido de carbono, porque eu preciso chegar a uma temperatura de aproximadamente 1400 graus Celsius. Então, eu vou passar por essa fase de 700, 800, 900 graus Celsius, que é onde acontece essa liberação do dióxido de carbono, tá? Que é um grande problema. Eu mandei para vocês um artigo, espero que vocês tenham dado uma lida nele, né? Que é um material de leitura complementar, que fala um pouco sobre essa questão ambiental da produção do cimento. É bem importante isso, né? Porque inclusive muitas pesquisas hoje são utilizadas são feitas no sentido de obter maneiras de se reduzir essa emissão de dióxido de carbono muito grande que acontece aí, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Exato, Gabriel. Você perguntou aqui se as reações que ocorrem na formação do clínico são em fase sólida. Sim, na maioria das vezes sim. É evidente que no forno a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Mas essa temperatura de 1400 ainda ela é a eminência da fusão. Então, é bem próximo à temperatura que levaria à fusão, ou seja, aqui seria o derretimento dos materiais e eles passarem do estado sólido para o estado líquido. Mas na verdade a maioria dessas reações acontecem em estado sólido, tá bom? Se eu já falou alguma coisa aí viajado, vocês me avisam. Tá. Então, liberou o dióxido de carbono aí, observe que começa aqui de fato a se formar aquilo que nós queremos, né? Então, ó, a partir de 900 graus Celsius aí, a cal começa a ser formada, tá? CaOH2. Então, alguém pergunta, já olhei, tá? A partir de 700 graus Celsius, ó, a belita, que é o C2S, né? Já começa a acontecer e ela começa a aumentar, ó. Aí começa a ter bastante belita. A partir de 900 graus Celsius começa a existir também, ó, a aluminita. Observe que ela começa a existir aqui também, ó, tá? Começa a formar também. E a ferrita também, ó, o ferro aluminato tetracálcico, né? Aqui é o aluminato tricálcico. Agora, só a partir de 1300 graus Celsius que se forma, que a belita vai se transformando, a belita junto com a cal livre vai se transformando na halita, né? E aí, por fim, a gente chega de fato aqui no nosso clinker, tá? Então, esse é só uma demonstração da produção do cimento aí, da produção do clinker nesse caso. Lembre-se que o clinker é a composição básica do cimento, depois ele misturado com gesso e com uma possível adição, moído, forma para nós que nós compramos, que é o cimento Portland aí já finalizado. Demonstração aí, uma foto bem interessante aí do cimento Portland, tá? Não hidratado, então. O cimento Portland, o cara tirou uma foto bem próxima, né? Micrografia ótica, luz refletida, só para a gente ver aí essas partículas, né? A halita lá, o C3S, ó, ele é hexagonal na maioria das vezes. Ele tem essa formação um pouquinho hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5 lados nesse caso aqui. Aqui deve ter um outro. Já a belita, ela tem uma formação mais circular, tá? E nesses espaços vazios aqui estão o ferro aluminato tetracálcico e o aluminato tricálcico. Espera aí, pessoal. Caiu? Caiu. Essa merda desceu lá, cara.
seguinte, eu vou tirar o meu. Pessoal, voltei. Tá caindo a minha conexão, né? Estão vendo novamente? Estão me ouvindo? Dá um ok aí. Beleza, então voltamos. Ok, então vocês já tinham visto isso aqui, né? Tinha caído no meio disso. Já tinham visto essa mineralogia aqui do cimento, né? Do cimento Portland, mas ainda em, vamos dizer assim, fase não hidratada, né? Então, observe. O que nós temos no cimento Portland hidratado? Halita, C3S, belita, C2S, aluminato tricálcico, C3A e ferro aluminato tetracálcico, C4AF, ok? Essas são as principais composições do cimento Portland aí depois de passado pela calcinação. Isso aqui é interessante, que é uma demonstração aí das composições, né? Que se chama aí de triângulo do cimento, né? Então, aqui eu tenho o óxido de cálcio, a cal. Aqui eu tenho a alumina e aqui eu tenho a sílica. Eu posso ter maior composição de sílica, maior composição de cal, maior composição de alumina. E para cada um desses aí eu tenho um tipo de cimento, tá? Por exemplo, os cimentos com grande composição de alumina são aqueles que eu comentei com vocês que a alumina vai formar o aluminato tricálcico, é importante principalmente nas primeiras idades. Esse cimento aluminoso que está aqui embaixo, que tem uma composição maior de alumina, ele é utilizado em construções refratárias. Então, por exemplo, em fornos, onde você precisa desse tipo de situação. O cimento Portland, ele já tem uma composição maior de cal e sílica, né? A parte de alumina nele vai variar entre 10% aí no máximo, 12%, 13%, que é importante para pega, para a resistência inicial, tá? Então isso aqui é só para vocês acompanharem depois aí, verem o que a gente pode ter no cimento. É só um triângulo aí mostrando esse geral. Agora já saímos da produção do cimento, já estamos entrando na hidratação dele, né? Então já saímos da parte da calcinação, saímos da parte daquele início da boagem e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre a hidratação. Então a hidratação já é feita, né, pelo usuário final, vamos dizer assim. O usuário final já faz a hidratação. Então ele pega o cimento Portland produzido, embalado geralmente em papel craft e hidrata, né? Adiciona água. Essa hidratação é o que vai formar o que nós chamamos de pedra natural. Pode ser o concreto, pode ser uma argamassa. Pedra artificial, perdão. Quando a gente hidrata os silicatos, pessoal, halita e belita, silicato bicálcico, silicato tricálcico, a gente forma esses geossilicatos de cálcio hidratado, que são chamados aqui de CSH. Essa nomenclatura CSH, sem, vamos dizer assim, os índices que definiam qual é a composição exata, é proposital, porque ainda não se tem especificamente qual é a composição. Então, se a gente tem quantas partículas de óxido de cálcio tem, né? Quantas de sílica tem, tá? Quantas partículas de água tem. Então, não existe, né? E é muito variável isso. Então, propositalmente se dá esse nome CSH, que são os geossilicatos de cálcio hidratado. Esses geossilicatos de cálcio hidratado, que é a hidratação dos silicatos. Observe, nós estamos falando da hidratação da halita e da belita, ou seja, da hidratação do silicato da silicato bicálcico e do silicato tricálcico. Quando a gente hidrata eles vão aqui, ó, passar por esse estágio aqui, ó, por esses estágios que estão na imagem abaixo. Ó. Vou tomar uma água aqui. O que nós vemos? Com 5 minutos, eles estão ali, ó, formando uma coisa bem louca, né? Depois ali vai ultrapassando o tempo, eles acabam
já ficando mais clara a formação. E por fim, ó, lá com 20 meses, nós temos essa formação. Parece uma foto de uma, sei lá, próxima a uma grama, algo do tipo. E na verdade é de fato muito parecido com isso, mas em escala microscópica, né? A morfologia desses geossilicatos de cálcio hidratado, ela vai variar aí de fibras pouco cristalinas até redes reticulares. Então é uma estrutura fibrosa que não tem um comportamento cristalino. Então vejam que esses silicatos de cálcio hidratado não são cristalinos, é importante a gente saber isso, tá? Eles não são cristalinos. Mas é eles que vão dar resistência. Mas a resistência deles, ó, é obtida através das ligações de Van der Waals. Se vocês se lembrarem da química, as ligações de Van der Waals são ligações secundárias, né? Elas são ligações com menores resistências. As ligações que dão mais resistências interatômicas são as metálicas, as iônicas, assim por diante. As de Van der Waals são menos resistentes, são ligações secundárias. Mas, curiosamente, no concreto, né? Ou na pasta de cimento, ou na argamassa, que é a hidratação do cimento, nós temos, quem confere resistência é principalmente esse silicato de cálcio hidratado, tá bom? Interessantíssimo isso aqui, ó. Eles têm grandes áreas superficiais, observe, não há dependendo do método que vai definir essa área superficial, isso pode variar entre 100 a 700 metros quadrados por grama. Então, são partículas muito pequenas, por isso apresentam uma área superficial tão grande. E é essa área superficial que permite uma boa resistência. Tá bom? Além da formação do silicato de cálcio hidratado, forma-se ainda a própria cal hidratada. Então, quando a gente hidrata o silicato, forma-se também, além do silicato de cálcio hidratado, a cal hidratada. Essa cal hidratada tem uma função importante, principalmente quando a gente mistura pozolana, quando a gente adiciona pozolana na mistura do cimento, tá? Essa cal hidratada tem uma função muito importante nas idades avançadas, né? Porque a partir de um certo momento ela pode reagir com a pozolana e formar novamente silicato de cal hidratado. Demonstração aqui para vocês do que acontece na hidratação dos silicatos, ó. Então, primeiro aqui a halita hidratada, ó. Hidratei a halita. O que sobra para mim? Os silicatos de cálcio hidratados. Aqui, ó, eles estão demonstrados: C3, S2, H3. Né? Hidratação da belita também forma silicato de cálcio hidratado. Além disso, forma-se aqui os hidróxidos de cálcio, que é a cal hidratada que eu comentei com vocês. Ó. Então, quando a gente hidrata silicatos, forma-se silicato de cálcio hidratado, CSH, e cal hidratada. Observem aqui uma imagem, uma gravura, vamos dizer assim, do concreto, né? Do concreto, vamos considerar que esse agregado aqui é um agregado graúdo. Uma região bem próxima, né? A gente está vendo a zona de transição. E a gente consegue observar o que a gente tem ali. Vejam, na zona de transição, a gente tem essas estruturas, como eu disse, parecidas com agulhas, estão vendo? Que são basicamente etringitas, tá? Essas estruturas hexagonais aqui são os hidróxidos de cálcio, cal hidratada. E a partir da zona de transição, é uma região pequeniníssima, é um filme ali, uma coisinha de micrômetro, tá? A partir da zona de transição a gente tem a matriz de cimento mesmo, que é formada em grande parte aí, ó, pelos silicatos de cálcio hidratados, ó, tá? Que são essas estruturas aqui fibrosas que a gente está vendo aqui, eu estou passando com o mouse. E além disso a gente tem aqui entre eles algumas partículas aí de cal hidratado, ó, né? A gente tem algumas partículas de cal hidratado. Eu já tinha dito, os silicatos de cálcio hidratado não são cristalinos e apresentam essa característica fibrosa, né? Já os hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada, tem uma estrutura cristalina maciça. Vou beber água aqui, pessoal. Vamos lá. Para os aluminatos, né? Então já falamos da hidratação dos silicatos, vamos falar dos aluminatos. Os aluminatos, como eu já tinha adiantado para vocês, eles têm uma função importante nas resistências iniciais, nas primeiras idades da pasta, argamassa ou do concreto.
Não vou falar mais pasta argamassa ou concreto, vou falar do produto cimentício, tá? Do produto da hidratação do cimento, tá bom? Então, os aluminatos lá, que é o C3A, quando hidratados, eles vão formar imediatamente, se não houver o gesso, imediatamente eles começam a formar a etringita. A etringita, aqui ó, estou mostrando aqui, ó, a etringita tem essa característica aqui, ó, que são cristais aciculares. Né? Aciculares são cristais que eles têm formato de agulha, vamos dizer assim, tá bom? E a etringita tem essa composição complexa aqui, mas ela tem uma função importante nas resistências das primeiras idades, tá bom? Então, o gesso ele é adicionado para retardar um pouco essa reação do aluminato com a água formando a etringita, tá? Então, para que você tenha um período de trabalhabilidade legal, ou seja, que você consiga moldar, no caso do concreto da argamassa, ou que você consiga trabalhar com argamassa, você tem um período aí de 1 hora, 2 horas, aí depende da composição, você precisa adicionar gesso, porque caso contrário, a partir da hidratação, se não tiver gesso, rapidamente a pega acontece e ele perde trabalhabilidade, tá? Com o tempo, pessoal, a etringita vai sendo transformada em monossulfatos hidratados, tá? Então ela vai se transformar em monossulfato hidratado, que é essas placas aqui que a gente observa aqui, ó. Então a etringita tem função importante nas primeiras idades, né? Primeiro momentinho ali para ganhar resistência, e depois ela vai se transformar em monossulfato hidratado. Mas o problema do monossulfato hidratado é justamente o fato que ele torna o concreto vulnerável ao ataque de sulfatos. E vocês sabem que em algumas aplicações dos concretos a gente tem grande intensidade de atuação de sulfatos, e aí você tem um problema de acontecer o ataque de sulfatos ao concreto e trazer patologias que eu comento no final da aula. Aqui só informativo para vocês, eu disse para vocês que o aluminato tricálcico é importantíssimo nos primeiros dias, forma a etringita, e ele também tem uma característica que é um grande calor de hidratação. Então o aluminato tricálcico é o grande responsável pelo calor de hidratação. Eu trabalhava com estrutura pré-moldada e lá a gente utiliza um outro tipo de cimento, que é o cimento CP5, que é o de alta resistência inicial. O cimento de alta resistência inicial tem um teor maior de aluminato tricálcico. Por que ele tem um teor maior de aluminato tricálcico? Porque você quer que ele ganhe resistência rápido, né? Mas o grande problema também é esse. Como ele tem um teor maior de aluminato tricálcico, nós temos também um calor de hidratação muito alto. E eu lembro que na fábrica lá, tinha uma parte aberta, uma parte coberta e uma parte aberta ao relento. Era bem quente, né? Quando a gente produziu concreto, era muito quente mesmo, porque a reação do aluminato tricálcico é uma reação que exige um grande calor de hidratação. Então aqui eu estou só mostrando para vocês os responsáveis aí pelo calor de hidratação nas primeiras idades, né? Vejam que o aluminato tricálcico exige aí um calor de 7, né? Se eu estou vendo errado aqui, 7 joules por grão aí para cada 1%. Enquanto, por exemplo, a belita não chega nem a 1 joule por grama, né? Então, o aluminato tricálcico, ele gera resistência nas primeiras idades, mas ele também é um grande responsável pelo calor de hidratação, tá? Aqui é só uma demonstração, pessoal, para a gente visualizar como que acontece essa questão da hidratação e da resistência nas primeiras idades. Então, por exemplo, se nós tivermos, né, uma baixa quantidade de aluminato tricálcico reativo no clinker e também uma baixa disponibilidade de sulfatos, gesso, na mistura do clinker, o concreto vai ter vamos dizer assim, esse comportamento com o tempo. Esse aqui, ó. 10 minutos, menos que 10 minutos, muito trabalhável. Entre 10 e 45 minutos, ainda é trabalhável.
entre 1 e 2 horas ele ainda tem trabalhabilidade. E a pega vai começar a acontecer a partir de 2 horas. Então, se eu tenho pouco aluminato tricálcico, que é o grande responsável pela resistência às primeiras idades, e se eu tenho pouco gesso, esse é o comportamento. Tá? Os cimentos comuns aí, eles têm uma quantidade normal, baixa de aluminato tricálcico e uma quantidade razoável de sulfatos. Eles têm a característica de começar a endurecer com 45 minutos a 1 hora, tá? Aqui, ó, a mesma ideia. Supondo agora que eu tenho uma grande quantidade de aluminato tricálcico no reativo, no clinker, e tem também uma grande quantidade de sulfato, gesso, ele ainda é trabalhável com menos de 10 minutos. Só que a partir de 10 minutos até 45 minutos, ele já se torna menos trabalhável. E ele já tem a pega acontecendo com 1 hora, por exemplo. Né? Então, se eu aumentar o aluminato tricálcico, mas também aumentar o gesso, aquela pega que acontecer a partir de 10 horas já vai cair para aproximadamente 1 hora. Tá? Então, aqui é só a reação que forma a etringita e depois a reação da etringita com a halita formando os monossulfatos. E aqui, isso aqui é basicamente um resumo de todas as possibilidades, né? Que é bem interessante, né? Por exemplo, se eu tiver uma alta composição, caso 3 aqui, observem junto comigo. Se eu tiver aqui uma alta composição de aluminato tricálcico e tiver uma baixa disponibilidade de sulfatos, o concreto é trabalhável com menos de 10 minutos. A partir de 10 minutos ele já começa a acontecer a pega. Então, se eu não adiciono gesso, com 10 minutos eu já não consigo mais trabalhar com concreto. Tá? Se eu não adicionar gesso nenhum, caso 4, e tiver uma alta disponibilidade de aluminato tricálcico, você nem consegue trabalhar. Com menos de 10 minutos ele já começa a ter pega, a pega que a gente chama pega instantânea. Então, visualizem por aqui, é importante de você adicionar o gesso na composição. Tá? Mas também não pode acontecer, né, de você adicionar pouco aluminato tricálcico e colocar muito gesso, né? Porque aí você tem uma reação de falsa pega aí, ó, que é cristalização de agulhas de gipsita nos poros. Então começa a acontecer essas agulhas de gipsita, que nem é etringita, tá? Etringita é essa daqui, ó. Mas tem a gipsita. Eu não falei sobre aglomerante de gesso, mas a gipsita ela tem uma característica, tem resistência legal, mas ela é muito frágil. Né? E a resistência dela é bem mais baixa do que aquela obtida através dos silicatos de cálcio hidratados. Então observem aqui essa questão. Então a gente tem aqui duas incógnitas, vamos dizer assim, né? Que é a quantidade de aluminato tricálcico e a disponibilidade de sulfato, que é o gesso. Tá? Então os mais comuns são esses dois aqui. Tá? Aqui, ó, isso aqui é bem legal também, esse gráfico aqui que mostra a quantidade relativa de etringita, silicatos de cálcio hidratado, cal, monossulfato e assim por diante, e o tempo ocorrendo na hidratação. Então observem, ó, olha aqui que legal. Já nos primeiros momentos aqui, ó, né, menos de 100 minutos, ó, né, menos de 10 minutos, perdão, menos de 10 minutos, a etringita já tá aumentando. A etringita tem aquela função importante na resistência inicial. Conforme vai passando, ó, cheguei a 100 minutos, a etringita está crescendo ainda. Cheguei a 1000 minutos, a etringita crescendo ainda. A partir desses 1000 minutos que a etringita começa a ser reduzida. Quando a etringita começa a ser reduzida, quem começa a crescer são os monossulfatos. Acontece a reação entre etringita e halita, formando monossulfatos. Os monossulfatos não têm grande importância ou grande relevância na resistência. Alguma, mas pouca. Eles têm importância depois na possibilidade de tornar o cimento, o concreto, o produto cimentício aí, como que eu posso dizer a palavra? Seria frágil, né? A atuação dos sulfatos. E a cal hidratada começa a acontecer a partir de 10 minutos ali, e vai acontecendo com calma aí, né? E vai acontecendo, ela vai acontecer, beleza? E, olhem, a partir só de 100 minutos, né, mais de 100, dá uns 300 minutos aí, que de fato começa a acontecer a reação formando aí os silicatos de cálcio hidratados. Esses silicatos de cálcio hidratados é o que vai de fato gerar o endurecimento. O endurecimento é diferente da pega, pessoal.
tá? Pega é a perda de trabalhabilidade. O endurecimento já é o ganho de resistência, tá? Então, nos primeiros 100, dos 150 minutos, 200 minutos, 2, 3 horas aí, você tem um concreto que perde a trabalhabilidade, mas ele ainda não está com resistência. Se você for lá e romper esse concreto em 3 horas, né, um concreto comum, ele vai ter resistência de nem 2 MPa. Agora, quando que vai começar a existir resistência? Quando começa a se formar isso aqui, ó, silicatos de cálcio hidratados, que vão acontecer, ó, lá com 300 minutos e tal. E aí eles vão acontecer. Aí vai lá, 10 a terceira, 1000 minutos. Aí já dá quase mais de 12 horas, 13 horas, sei lá quantas horas vai dar. Que aí você vai ter de fato a resistência do concreto acontecendo. E esse silicato de cálcio hidratado aqui, pessoal, eles vão aumentando pro resto da vida, tá? Principalmente se você tiver pozolana. Se tiver pozolana, depois a pozolana vai reagir com a cal hidratada aqui, ó, formando cada vez mais silicato de cálcio hidratado. Isso é incrível, interessantíssimo. Pozolana é muito legal, tá? Aqui, as propriedades, ó, a influência nas propriedades. Ó, início da pega, fim da pega. Tá? Então, o início da pega começa aqui, o fim da pega termina aqui, ó. E aí começa a solidificação total e o ganho de resistência. Observe que o ganho de resistência está bem parecido com o aumento do silicato de cálcio hidratado. Tá? Então é isso que vai acontecendo. Tá todo mundo aí? Tá acompanhando? Dá um ok para eu ter. Beleza, vamos lá. Alguma dúvida? Se não tiver, não precisa mandar nada. Vamos continuar. Olha lá, a pozolana que eu falei pra vocês aí, ó. A pozolana já é uma adição, tá? Então vamos dizer assim, na composição básica do cimento Portland ou do clinker Portland, a pozolana não precisa existir. Ela é uma adição, é algo que é adicionado durante a produção para que você tenha a melhora de alguma propriedade, uma produtividade maior, né? E basicamente, ó, ela é um nome que é dado para materiais que apresentam características parecidas com cinzas vulcânicas que são originárias na cidade de Pozzuoli, na Itália, né? Não sei como é que tá Pozzuoli agora, deve estar feio o negócio lá pra... Mas então, a pozolana inicialmente eram dadas só para essas cinzas aí, eram chamadas de cinzas pozolânicas, né? Mas depois foi se descobrindo que existiam outros materiais, né, que não só cinzas naturais, que poderiam ter características parecidas com essa cinza lá da cidade de Pozzuoli, do vulcão, próximos ao vulcão Vesúvio aí. E aí esse nome pozolana foi expandido, né? Foi expandido e aplicado a outros materiais, que não somente, né, aqueles naturais lá que eu comentei, da cidade de Pozzuoli. Qual que é essas características? Basicamente, essas cinzas elas têm uma composição silicosa ou sílico-aluminosa. Observem, o que nós temos no cimento Portland? Silicatos e aluminatos. Tá? Então vejam que é um material parecido com o cimento. Então, quando você pega essas cinzas, que são partículas granulares até pequenas, mas não tão finas, né, quanto o cimento, e a gente moe ele no moinho de bola para ficar bem fininho, ele pode reagir com o hidróxido de cálcio, que é o cal hidratada, que nós vimos no slide anterior aqui, ó, que ela começa a existir, fica aqui, ó, ela vai ter uma composição de cal hidratada no meu concreto, no meu produto de cimento. Essa pozolana pode reagir com essa cal hidratada e formar silicato de cálcio hidratado. Então vejam, a cal hidratada reagindo com a pozolana em idades superiores pode formar o silicato de cálcio hidratado, que nós já sabemos que é o grande responsável pela resistência do cimento, do produto cimentício aí da hidratação. Tá bom?
A gente pode ter as pozolanas naturais, que são aqueles que têm origem ígnea ou sedimentar, rico em sílica na maioria das vezes, e também tem pozolanas artificiais. Tá? Elas podem ser obtidas através de tratamento térmico de argilas, tá? Ou subprodutos industriais. Alguns exemplos: argilas calcinadas, escórias siderúrgicas ácidas, cinzas silicosas de resíduos de alguns vegetais. Então, por exemplo, a cinza do bagaço da cana-de-açúcar, a Luana está aí, já está se informando mais sobre esse assunto. É um material que apresenta características de pozolana. Então, ele tem sílica e tem alumínio na maioria das vezes. Tá? A cinza do bagaço da cana-de-açúcar ou cinza de outros materiais, por exemplo, tá? Da casca de arroz, apresenta essa característica de ter sílica. E o que é interessante nessas cinzas aí, por exemplo, para incorporação em produtos cimentícios? É que eles têm uma reatividade muito baixa. Pelo fato de eles já terem passado por uma calcinação, entre aspas, que foi, por ela ser uma cinza, evidentemente ela passou por uma calcinação, eles se tornam materiais com baixa reatividade. Então a reatividade deles é demorada. Aí você pode falar, pô, professor, que interesse que existe em que esse material tenha uma reatividade baixa? Não quero que ele reaja. O interesse existe justamente nessa característica. Por quê? Porque nós queremos que essa pozolana reaja com o cálcio hidratado, né, com a cal hidratada, em idades avançadas do concreto. Por quê? Nas primeiras idades vão se formar o silicato de cálcio hidratado, naturalmente. Agora, se eu tiver um pouco de pozolana lá dentro, que vai reagir lá com 10 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, eu posso ter ganho de resistência posterior. E mais do que isso, o concreto, por natureza, é um material que apresenta microfissuras que acontecem internamente desde as primeiras idades. Então pode ser que eu tendo uma pozolana, por exemplo, que vai reagir com a cal hidratada em idades posteriores, formando o silicato de cálcio hidratado, eu posso ter, vamos dizer assim, o fechamento dessas microfissuras. Então, é muito parecido com a ideia que a gente já está ouvindo falar aí do concreto autocicatrizante, né? Vocês devem ter ouvido falar já. Há algumas pesquisas nesse sentido, de utilizar pozolanas com baixa reatividade, como por exemplo as cinzas de subprodutos agroindustriais, que são utilizados para formar esse concreto autocicatrizante. Por quê? Porque lá em idades avançadas, quando eu tiver microfissuras internas, vai acontecer a reação da pozolana com a cal hidratada, formando o silicato de cálcio hidratado e, vamos dizer assim, cicatrizando aquela fissura. Isso é muito interessante. Os concretos autocicatrizantes são feitos, na maioria das vezes hoje, com eu esqueci o nome, bactérias, com bactérias na maioria das vezes, mas existe uma linha de pesquisa com a utilização de cinzas aí que é bem interessante, tá? Muito interessante mesmo. Então as pozolanas são legais nesse sentido. Só para que vocês compreendam, vejam só que interessantíssimo aqui, ó, essa parte. Esse primeiro gráfico aqui em cima, ó. É esse que eu quero mostrar? Embaixo aqui nós temos a idade, né? A idade da cura, quantos dias, né? Então 10 dias, 100 dias e assim por diante. E o teor de hidróxido de cálcio. Então, o teor de cal hidratada. No cimento Portland comum, esse teor de hidróxido de cálcio vai aumentando, ele vai reagindo e vai aumentando. Ele vai aumentar indefinidamente. Agora, se eu uso um cimento Portland com adição de pozolana, nesse caso aqui, especificamente 40% de pozolana, vejam que o teor de hidróxido de cálcio vai sendo reduzido ao longo do tempo. Ó. Ele começa a crescer, vai crescer até os 10 dias, a partir daí ele começa a reduzir. Isso vai reduzir até acabar o hidróxido de cálcio e a pozolana e aumentando a resistência do concreto. Tá? Olha aqui como a resistência do concreto vai aumentando. Ó, nesse segundo gráfico aqui. Ó. A resistência vai aumentando para o cimento Portland? Vai. Mas observe para os cimentos com pozolana. Nas primeiras idades ele tem até resistência menor. Mas ó,
depois ele vai ganhando mais resistência. E provavelmente esses aqui com 20, 30% vão ultrapassar o de 10% lá no futuro. Porque lá no futuro ele vai continuar reagindo com a cal hidratada. Tá entendendo? Então, essa é a ideia de se colocar pozolana, né? De se adicionar a pozolana no cimento. Tem essa função importante, né? Vamos dizer assim, na ganho de resistência e no consumo do hidróxido de cálcio no concreto, tá bom? Aqui uma influência no calor de hidratação que não vamos falar muito sobre isso não. Então aqui, ó, NBR 11578, que é aquela que fala sobre os cimentos compostos, né? O cimento composto com pozolana é o CP2Z, e aqui eu coloquei algumas imagens desse tipo de cimento aí. També, Cauê, Votorantim, assim por diante. A escória de alto forno, pessoal, é uma outra adição que pode acontecer no cimento. Essa escória de alto forno, ela é obtida da produção do aço. Vamos dizer assim, o material que origina o aço é o ferro gusa, que é uma mistura de vários componentes metálicos, né? Carbono, magnésio, vários metais aí formando o ferro gusa. E ele é aquecido a alta temperatura, né? E vai formar o aço no final. Não é nosso interesse aqui. Mas existe uma escória desse produto aí. Então existe uma escória que fica no fundo desses fornos, né? O forno que produz o aço é chamado de alto forno. É um forno bem alto mesmo, coisa de 50 metros de altura, até mais, se duvidar. E esse alto forno fica uma escória, no fundo desse alto forno, que é um material granular. Essa escória, no princípio, não se sabia o que fazer com ela, né? Se olhava para ela assim, não tem o que fazer, era descartada. Com o tempo, se percebeu que com uma moagem bem feita dela, ela teria propriedades interessantes para ser adicionada, por exemplo, na produção do cimento. Então, hoje, as indústrias de cimento compram das indústrias de aço a escória. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo prático aí que a gente conhece, a Votorantim. A Votorantim, naturalmente, era uma indústria de cimento, né? Então, produzia cimento e seus variantes aí, milhões de variantes que podem acontecer. Hoje, a Votorantim produz aço também, porque ela tinha que comprar a escória da Gerdau. Ela falou, pô, não vou ficar comprando escória não, vamos investir aqui, vamos produzir aço também, aí eu vou ter eu mesmo não vou precisar comprar a minha escória, vou produzir o cimento com a minha própria escória do aço, e aí a gente tem hoje a Votoraço, né, que é o aço da Votorantim. Então, é bem interessante isso aí, que é a utilização de uma escória, de um produto, de um resíduo da produção de aço, como uma adição ao cimento, tá? O que eu comentei aqui, ó. A escória de alto forno, moída, pode permitir ao cimento, né, um cimento capaz de atender usos comuns, melhora algumas propriedades ainda, como durabilidade e resistência final. Um exemplo aqui do cimento Portland com escória. Então, a 11578 define que o cimento Portland com escória é o CP2E. E aqui eu coloquei que o da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e o da Cauê, tá? Por fim, a gente tem o filler, né? Filler basicamente são materiais carbonáticos finamente moídos que são também adicionados ao concreto. É o cimento, né? E a gente tem o cimento composto, Portland composto com filler, CP2F. Alguns exemplos aí também, També, Votoran, CSN, Cauê, tá? Beleza. Aqui já os tipos aí, já que a gente já comentou sobre as adições, vamos falar sobre os tipos. Vejam, primeiro tipo, CP1, cimento comum. Nesse CP1 a gente não tem incorporação, adição de nenhum composto. Então a gente tem aí somente o cimento, formado basicamente por calcário, argila, calcinados, formou clinker, mistura com gesso, gipsita, moe, cimento Portland comum, CP1. O cimento Portland CP2 é o cimento Portland composto. Pode ser de alto forno, composto com escória de alto forno, composto com pozolana ou composto com filler, que não está aparecendo aqui.
Observem aqui que no caso do cimento composto, ó, o teor de aluminatos tricálcicos não pode ultrapassar 8%. E o teor de halitas e belitas não pode ultrapassar 58%. Então, supondo que a gente tenha 8,58, dá 66. Os outros 34%, né, são formados aí por escória de alto forno, pozolana ou filler. O cimento CP3 é basicamente o cimento CP2 com escória de alto forno, só que com teores maiores de escória de alto forno. Então, ultrapassa aqueles 34% que eu falei aqui, ó, no CP2. Vai de 35% até 70% de escória. Tá? Então, se você utilizou um cimento Portland CP3, quer dizer que ele tem CP3 que é o CP3 com escória de alto forno, quer dizer que ele tem pelo menos 35% de escória de alto forno na composição dele. O CP4 é o cimento Portland de pozolana. Ele tem essa característica de ter maior teor de pozolana, entre 15% e 50% aqui. Ó. No caso, o teor máximo de aluminato tricálcico é de 7%. O teor máximo de halitas e belitas somadas é de 42%. Então, não chega a 50% aí de halitas, belitas e aluminatos tricálcicos. E aí você tem, aí, evidentemente, quando você tem um C3A menor e C3S menor também, o calor de hidratação é menor. A gente comentou lá no começo da aula. Tá? E aí você tem um teor maior de pozolana. O CP4 é o cimento de pozolana, é diferente do CP2, que é o composto com pozolana. Tá bom? Por fim, sobra o cimento CP5 Ari, que é o que eu falei para vocês que eu usava lá na empresa que eu trabalhava e que uso hoje em outras empresas que eu dou consultoria. Aí. Esse cimento CP5 Ari, ele é o de alta resistência inicial. Muito utilizado em estruturas de concreto pré-moldado, concreto protendido, né, que são estruturas que os elementos são produzidos antes. Né? Então a gente produz eles são produzidos na fábrica, vamos dizer assim, os elementos de concreto, e eles precisam ser transportados, movidos dentro da fábrica. Então eles têm que ter resistência inicial alta, para que eu consiga, por exemplo, sacar da forma para liberar a forma para a produção de um outro elemento. Né? Então a gente usa esse elemento, o cimento de alta resistência inicial. Então aqui, os tipos definidos aqui, cimento Portland comum, CP1S com adição, tá? Então ele vai ter adição principalmente aí de pozolana, ó. Mas tem o CP2, que é os compostos com escória, com pozolana, com filler, CP3, que é o cimento de alto forno, CP4, que é o cimento pozolânico, e o CP5 Ari, que é o de alta resistência inicial. E aqui os teores mínimos e máximos de cada uma das composições desses cimentos. Observem, por exemplo, o CP2, que é o composto com escória, ele vai ter clinker mais gesso entre 56% e 94%. E escória de 6% a 34%. Pozolana não tem nada, ainda pode ter um pinguinho de filler ali se você quiser. O cimento composto com pozolana tem 76% a 94% de clinker mais gesso. E eu posso ter de 6% a 14% de pozolana. E ainda 0% a 10% de filler. Tá? E o com filler, ele vai ter 6% a 10% de filler e o restante de clinker mais gesso. E aí eu tenho o CP3, que é o cimento de alto forno, que eu tenho basicamente clinker e gesso e uma composição maior de escória de alto forno e possivelmente um pouco de filler. O CP4, que é o cimento pozolânico, tem clinker mais gesso e pozolana e um pouquinho de filler, entenderam? Então essa é a ideia. O CP5 Ari, o que vai mudar não é nem se eu vou adicionar escória, pozolana ou o que for. O que vai mudar é o teor de halita, belita e aluminato tricálcico na composição do clinker. Ok? Continuando. Além dessa característica aí definida pelo composição, então CP2, CP1, CP3, o que for, ainda tem uma questão de classificação para os cimentos, que é a classe de resistência. Né? Então a gente tem o CP2E25, CP2E40, CP2E32, que são diferentes composições de clinker que vão dar para um certo traço uma resistência mínima na classe 32, por exemplo, de 32 MPa aos 28 dias. Tá?
Então, se vocês veem, evidentemente que a classe 40 vai ter, num traço correto, uma resistência maior do que a classe de 25, tá bom? Aqui um exemplo da resistência à compressão conforme a idade vai avançando, né? O CP5, observem aqui, ó, CP5 Ari, que é alta resistência inicial, ele tem uma resistência muito maior nos primeiros dias, né? Do que o CP1, CP2, CP3, CP4, né? Ele tem resistência maior nos primeiros dias, né? Mas é mais caro também, viu? Olha que legal isso aqui, ó, calor de hidratação, ó. O CP5 não está demonstrado aqui, eu queria ver o CP5, mas ele não está demonstrado nessa foto, nesse gráfico. Mas, por exemplo, o CP4, que é o cimento pozolânico, que você tem teores menores de aluminato tricálcico, ele tem um calor de hidratação bem menor, tá vendo? É o menor calor de hidratação. Menor, por exemplo, do que o CP3, que é o cimento Portland com escória de alto forno, né? Então, só para vocês identificarem as diferenças aí, tá? E aí, tipo de cimento e propriedades, né? Resistência à compressão. O mais interessante é a alta resistência inicial, por exemplo. Ele vai ter resistência inicial muito alta nos primeiros dias, né? Calor gerado. O cimento de alto forno é menor. O cimento com alta resistência inicial, maior, né? Impermeabilidade, maior, né? Padrão aí por causa da alta resistência inicial e tal. Então aqui é para vocês, mais informativo para vocês aí. Resistências a agentes agressivos, né? A gente tem o alto forno pozolânico com maior resistência, ó. Alta resistência inicial, pelo fato de ter muita aluminato tricálcico, menor, tá? E assim vai. Tudo certo aí, pessoal? Estão acompanhando? Manda um ok novamente aí para eu ter noção. Beleza, vamos lá. Então aqui informativo para vocês dessas características, tá? Resistência aos sulfatos, agentes agressivos aí é importante, tá? Mesma ideia aqui, tá? As aplicações agora. Então, a argamassa armada é utilizada mais para revestimento, concreto altadensável pode ser usado para qualquer uma das composições, né? Enfim. Então aqui é mais informativo, eu coloquei essas imagens para te informar aí quando você vai aplicar um ou outro cimento, né? Então, no concreto, vamos ver aqui, por exemplo, concreto massa não, agregados reativos também não, vamos ver. Concreto armado, todos são legais. Concreto pretensionado, né? Que é o protendido com pretensão. Não é interessante você utilizar, por exemplo, o CP4, que é o pozolânico, tá? Então os outros são todos interessantes. O CP2 com filler, o CP2 pozolânico ok, e o CP5 muito interessante, tá? Então, informativo para vocês. Sobre propriedades desses materiais, as principais propriedades para o cimento, observem que nós estamos falando aqui do aglomerante cimento, tá bom? Então, eu estou falando de propriedades do cimento, e não estou falando das propriedades do produto cimentício hidratado. Estou falando da propriedade do cimento. Entre produtos cimentícios hidratados, podem ter argamassa, pasta de cimento ou concreto. Para as propriedades do cimento, a gente tem como importantes massa específica, finura e pega. Tá? Então, vamos lá ver cada uma delas aí rapidão. Massa específica do cimento é muito importante, principalmente para o cálculo de consumo. Nós vamos ter aula de dosagem, não sei se na semana que vem ou na outra. E muitas vezes, quando você estabelece um traço, você quer saber quanto vai consumir de material. Então você quer saber, por exemplo, fiz um traço aqui para o concreto, 1 para 1,5 para 2, com relação ao água cimento de 0,45. Então esse traço está definido aí. Para esse traço, quanto que eu vou consumir em 1 metro cúbico de cimento? Quanto que eu vou consumir em 1 metro cúbico de areia? Quanto que eu vou consumir em 1 metro cúbico de
brita ou de água. Nesse caso, como que a gente consegue descobrir isso? Através das massas específicas. Então, tendo a massa específica da areia, da brita e do cimento e da água que é conhecida, nós conseguimos aí definir e calcular esse consumo, lógico que é aproximado, mas consegue calcular. Basicamente, o cimento Portland no Brasil apresenta essa massa específica aqui de 3,15 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Mas pode variar entre 2,9 e 3,2 gramas por centímetro cúbico. Aqui é centímetro cúbico, tá? A massa específica dos cimentos, segundo a NM 23/2001, 23 de 2001, é determinada através do frasco de Le Chatelier, ok? Então, nos laboratórios de química a gente consegue determinar essa massa específica aí. Outra propriedade muito importante, pessoal, é a finura, né? A finura está muito relacionada à qualidade do cimento. Quanto mais fino for o cimento, maior a área específica dele e, consequentemente, nós temos materiais mais reativos e, além de mais reativos, mais resistentes no futuro. Tá? Então, a finura está relacionada ao tamanho dos grãos, né? E está muito ligada à qualidade. Aumento da finura melhora a resistência nas primeiras idades, diminui a exsudação e aumenta a impermeabilidade, trabalhabilidade e coesão. Então, quanto mais fino for o cimento, maior será a velocidade de hidratação e maior será o calor de hidratação. Aumenta a área específica, principalmente, ou superfície específica. Tem dois métodos para determinar essa finura, né? Um é um método do tamanho máximo dos grãos, né? Então, se utiliza uma peneira de 75 micrômetros de abertura da malha, a peneira número 200. E o ensaio é feito basicamente utilizando essa peneira, mexendo ali e vendo quanto vai ficar de material retido nessa peneira. Quanto menor for o teor de material retido na peneira, 75 micrômetros, maior é a qualidade desse material, tá bom? Mais fino é o cimento, né? Então 75 micrômetros, vamos dizer assim, é o tamanho máximo para as partículas de cimento, tá? Então a gente utiliza essa peneira, faz esse ensaio para determinar o quanto vai ficar retido. Observe, segundo a 5732 e a 5733, os limites de retenção na peneira número 200, para o cimento Portland comum é de 12%, comum ou composto é de 12% em massa. Então, de toda a massa que você vai utilizar para fazer o ensaio, no máximo 12% pode ficar retido. E para o cimento Ari, que é um cimento que tem que ter alta resistência inicial, ou seja, quanto mais fino melhor, o limite máximo é de 6%. Por que ele é mais caro, o cimento Ari? Porque ele tem que ser mais moído. A moagem dele é mais complexa, então deixa ele mais caro também, tá? Aqui eu encontrei um vidinho aí de uns alunos fazendo, não sei em que faculdade aí no YouTube, e coloquei aí, clica no link do YouTube, vocês vão abrir o vídeo aí, depois vocês façam isso, tá? Uma outra forma de determinar a finura é o método da área específica de Blaine aqui, que é utilizado para determinar a finura e também determinar a área específica, tá? É bem interessante também. Esse é o equipamento que é utilizado, tá? Para realizar esse ensaio, e eu coloquei também um vídeo aqui para fazer. Para nós, pessoal, é mais comum e mais acessível fazer o ensaio com a peneira 75 micrômetros, tá? E aqui a gente tem algumas tabelas que permitem fazer correlações entre massa específica e área específica. Eu não falei aqui, vou voltar rapidinho. Na prática, cimentos brasileiros vão variar entre 300 e 450 metros quadrados por quilograma, tá? Que é uma área específica razoável aí. E aqui a gente consegue estabelecer correlação, olha que legal, entre massa específica e área específica, por exemplo, né? Então, se você tem a massa específica do cimento, eu falei para vocês que vai estar em torno de 2,35, se eu não me engano. 3,15, perdão. A massa específica do cimento, 3,15, você consegue encontrar mais ou menos qual seria essa área específica aí, tá? Então, baseado nessa tabela de correlação aqui.
Aqui também a gente consegue fazer uma relação entre a finura de blend, que é obtida naquele ensaio, e o material retido na peneira número 200. Então, essas tabelas são até tabelas para fazer correlações aí entre um ensaio e outro. Então, você fez uns ensaios, você pode até fazer uma correlação com o outro aí, para determinar, por exemplo, fez o ensaio da peneira, você consegue determinar a área específica, determinar a finura de blend e assim por diante. Depois dê uma olhada com mais calma aqui. Propriedades. Primeiro foi massa específica, segundo foi finura, a terceira é a pega. Então a pega é importante aí, comentei com vocês, a pega é a perda de trabalhabilidade, tá? Então é a solidificação da pasta, ela começa a perder trabalhabilidade. Você não consegue mais manusear a partir de um certo ponto aqui, ó, tá vendo? Que é o que a gente chama de início da pega, tá? Deixa de ser trabalhável, início. Quando ela fica sólida e rígida, acabou a pega. A partir dali começa de fato o enrijecimento ou endurecimento do produto de hidratação do cimento, tá? Alguns cimentos têm pega mais rápida, outros vai pega mais lenta, né? Isso vai depender da composição, principalmente de finura, né? Da característica da finura das partículas e segundo do teor de aluminatos tricálcicos e do teor de gesso na composição. Aqui, propriedades que definem aí, tá? Por exemplo, limite de finura, comentei com vocês, ó. Cimento Portland comum menor do que 12% deve ficar na peneira de 75 micrômetros. O CP2, 12 também. Só com filler, porque o filler é bem fininho também, ele pode ser um pouco menor. Tem que ser um pouco menor, na verdade. O CP5, ó, menor do que 6% fica retido. Então é um material mais fino no CP5, né? As áreas específicas também aumentam, né? Vejam, o CP5, a área específica tem que ser maior do que 3.000. Tá? E assim por diante. Tempo de pega, ó, início, maior do que 1 hora. Fim, menor do que 10 horas. Então esses aqui são requisitos que estão estabelecidos nas normas técnicas aí para as propriedades desse cimento. Também tem requisitos de resistência, né? Então, o CP5 aí, que é o mais diferente, vamos dizer assim, ele tem que ter alta resistência com 3 dias, 24 MPa. Com um dia tem que ter pelo menos 14 MPa. Né? Então, essas características aí que vão ser alternando. Então, são requisitos aí que vocês podem olhar. Para finalizar, né, a gente finaliza aí com os ambientes agressivos. Então, há alguns cimentos, a gente vai falar mais sobre isso quando falar de concretos em si. Mas agora falando sobre os cimentos, né? Há alguns cimentos que têm na sua composição uma possibilidade de serem já resistentes a sulfatos, por exemplo. Né? Lembra que eu falei para vocês que na reação, na hidratação dos aluminatos, forma lá o aluminato tricálcico, que na hidratação do aluminato tricálcico, perdão, a gente vai formar a etringita e depois o monossulfato. E esse monossulfato formado pelo aluminato é uma fragilidade à atuação dos sulfatos. Então, isso é um problema, né? Porque depois, quando acontece o ataque dos sulfatos por ambientes externos, vai se reiniciar a produção de etringita, já quando o concreto é enrijecido. Essa produção de etringita vai trazer problemas aí, tá? Então, existem cimentos que alteram suas composições para que você não tenha essa possibilidade, esse problema aí na ocorrência, tá bom? Então, os sulfatos são danosos aos concretos. Íons de sulfato reagem com hidróxido de cálcio, aluminato tricálcico e originando novamente a etringita aí, né? Essa nova etringita expande e gera fissuras internas do concreto que vão causando tensões novas fissuras, possibilidade de entrada de água agressiva e assim vira um ciclo que causa problemas ao concreto. Então aqui na matriz, ó, nós estamos vendo a matriz toda trincadinha pelo ataque de sulfatos. Ó. Então você aumenta a permeabilidade, permite a entrada de águas agressivas e assim você vai acelerar o processo de deterioração. Né? Começa a ocorrer erosão ou perda de constituintes sólidos em massa. Então esse é um problema muito grave que é a atuação de sulfatos. Para isso existem alguns cimentos que já têm na sua composição uma possibilidade de resistir melhor a esses sulfatos aí. Olhando aqui, ó,
a atuação dessas águas erosivas pode inclusive corroer as armaduras no concreto armado, reduzindo a durabilidade do mesmo. Olha aí, os sulfatos podem ter origem em materiais que fazem parte do concreto, podem ter, por exemplo, sulfatos na água de amassamento, nos agregados, né? Ou então pode ser em solos, águas ricas de sulfatos e tudo mais. A ocorrência de sulfatos solúveis, principalmente no cálcio, magnésio e sódio, é comum em minas e indústrias químicas. Isso aqui é um exemplo de um reator com ataque de sulfatos, né? Observem que teve aqui já uma erosão gigantesca da superfície do concreto, né? Dá para perceber. Até lá embaixo tem uma quantidade acumulada da superfície de concreto causada por essa atuação dos sulfatos. Inclusive coloquei aqui o link para vocês acessarem esse artigo aqui, que é bem interessante. É um estudo de caso de uma estação de tratamento de esgoto, se eu não me engano, em Ponta Grossa. Bem interessante. Um estudo de caso para avaliar a atuação dos sulfatos aí no concreto que formava o revestimento do reator. Tá? Então existem, como eu disse, cimentos que são feitos para ter resistência a esses sulfatos aí. Então que são esses que tem o RS no final, ó. Resistente a sulfatos, resistente a sulfatos, resistente a sulfatos. Principalmente para esgoto de águas fervidas ou industriais, água do mar ou em alguns solos aí que tem composição com sulfatos aí. A 5737 é a norma que estabelece a especificação justamente para o cimento resistente a sulfatos, tá bom? Essa norma vai dizer o que você tem que ter na composição desse cimento para que ele seja de fato considerado com resistente a sulfatos. Qual é a primeira questão que vai definir se ele é resistente ou não a sulfatos? Se ele tiver um teor de aluminato tricálcico menor do que 8,5% em massa, ele já é considerado resistente a sulfato. Lembre-se que a reação do aluminato tricálcico, a hidratação dele formando os monossulfatos é o que deixa o concreto, o produto cimentício, frágil à atuação dos sulfatos. Os cimentos com alto forno, que apresentam teores de escória de alto forno maior do que 60% e menor que 70%, também são cimentos considerados com resistência a sulfatos. Os cimentos pozolânicos com teores de pozolano entre 25% e 40% também são considerados cimentos com resistência aos sulfatos. E os cimentos que tiverem antecedente de resultados em ensaios, então se a indústria produzir um outro cimento com uma composição diferente e garante através de ensaios laboratoriais que resiste, ok também, tudo bem. E aqui para finalizar, pessoal, alguns questões de como o cimento, né, pode ser protegido ou não, né, aos sulfatos, né? Por exemplo, se tiver uma atuação muito forte de sulfato, acima de 0,20% no solo, por exemplo, onde você está deixando essa fundação ou esse reator, você tem que ter uma relação água-cimento no máximo de 0,45. E o FCK tem que ser no mínimo 40 MPa, é um concreto com uma resistência bem alta, tá? Se é uma situação moderada, a relação água-cimento pode ser um pouco maior, você pode ter mais água na mistura de 0,50, tá? E assim por diante, tá? Então só uma questão da resistência a sulfatos aí. Acho que esse é o último.